Vida Longa CBN. Muito bem, agora 10 horas 20 minutos, vamos falar sobre longevidade no Vida Longa CBN, sim, é claro, mas os hábitos em comum em cidades com habitantes que vivem, gente, além dos 90 anos, além dos 100 anos. E para a gente entender um pouco das características desses lugares e o que é importante para essa longevidade, nós convidamos o médico psiquiatra, Dr. Fernando Fernandes, conosco nesta manhã de sábado. Dr. Fernando, bom dia para o senhor. Olá, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes. Então, tivemos aí vários jornalistas pelo mundo tentando buscar informações sobre esses lugares e que pessoas vivem 90, 100, às vezes até mais de 100 anos e vivem bem, né? Vivem saudáveis. E eles descobriram alguns fatores relacionados, algumas características em comum dessas cidades e desses lugares. Vamos falar então para os nossos ouvintes quais características são essas, doutor? Olha, eu dei uma olhada na matéria e eu acabei encontrando algumas coisas que invariavelmente eu abordo nas minhas palestras. Eu achei muito interessante o grau de concordância que teve, né? Que é as coisas que são, né, as coisas mais simples possíveis, que mais funcionam, mas que ao mesmo tempo são difíceis de serem implementadas muitas vezes, por vários motivos, pelo ritmo moderno de vida, pela indisponibilidade de uma alimentação mais natural no nosso dia a dia, na correria, assim por diante, né? Manter uma rotina saudável inclui o quê? Respeito ao ciclo sono-vigília, atividade física, seja uma atividade física integrada no nosso estilo de vida, ou seja uma atividade física também que a gente para um tempo para se dedicar, numa atividade física, numa academia, num esporte ou coisa parecida. Alimentação equilibrada, manejo do estresse, investir tempo nos relacionamentos, principalmente os relacionamentos, nossos vínculos primários na família, mas também um senso de pertencimento na comunidade. Quando a gente vai ver lugares onde a qualidade de vida é melhor, há mais saúde e longevidade, a gente encontra de um jeito ou de outro todos esses fatores. Pois é engraçado que quando a gente fala sobre essa questão de vida saudável, né, para ter uma longevidade, as pessoas vão logo em boa alimentação e atividade física, né? A maioria fala logo disso. Mas tem que ter natureza, tem que ter descanso, tem que ter positividade de vida, tem que ter amigos, pessoas legais por perto, tem que ter um bom descanso. Tudo isso conta, né? Não tem que levar só em consideração a dieta e o exercício. Porque essas são as coisas mais concretas e objetivas, e mesmo assim muito difíceis da gente alcançar no dia a dia, né? Porém, o que a senhora destacou algo muito importante, né? O estudo de Boston, que é o estudo mais longevo a respeito de felicidade e satisfação com a vida, aborda desde a década de 30 do século passado até hoje, acompanhando as pessoas e os seus descendentes. E chegar à conclusão que o fator mais associado a uma vida com satisfação, todos esses fatores são importantes: saúde física, saúde mental, um bom nível socioeconômico, mas nada disso era determinante quando se falava de felicidade e satisfação com a vida. O que era mais determinante era a qualidade dos vínculos que as pessoas formavam ao longo da vida. Então, nas minhas palestras, eu sempre concordo essas duas coisas. A gente tem que ter uma rotina saudável, atividade física, uma boa alimentação, mas a gente tem que ter uma estratégia também para alimentar os nossos bons vínculos, porque nada é mais importante para a nossa satisfação com a vida do que a qualidade dos vínculos que nós formamos. E aí, mesmo que nós tenhamos algum transtorno físico, alguma doença, mesmo que nós tenhamos algum transtorno psiquiátrico, ou a gente passa uma adversidade séria,
Se a gente tem um senso de pertencimento e tem bons vínculos primários, a gente passa pela mesma dor com menos sofrimento. É engraçado, né, que me veio agora um ditado que eu ouvia desde criança, né? Junte-se aos bons e serás um deles, junte-se aos maus e serás pior que eles. Quer dizer, desde cedo a gente já aprende, olha, procure pessoas que sejam de bom convívio para você, pessoas que sejam legais com você, assim como você, para a gente até puxar para essa energia, essa positividade da vida, né? Tendo pessoas que estão conosco, que estão ao nosso lado, que são igualmente positivas. Eu falo isso para muitos dos meus pacientes, viu? Nos momentos de maior fragilidade, sensibilidade, em que as pessoas se sentem vulneráveis, eu falo, olha, vamos começar o nosso tratamento médico, vamos começar o nosso tratamento psicológico com um bom terapeuta e, por favor, se cerque das pessoas que te dão segurança. E, em geral, invariavelmente, é a família, salvo aí algumas exceções, mas a coesão familiar ela é fundamental, né? Uhum. Bom, vamos só resumir aqui para os nossos ouvintes, gente. Você vai acompanhar também alguns detalhes lá no nosso portal, o cbnvitoria.com.br. Também vai estar daqui a pouquinho em podcast. Mas, em suma, né, as jornalistas que procuraram saber um pouco mais a respeito dessas pessoas que vivem muito no mundo todo, descobriram em Barbaglia, na Sardenha, uma ilha italiana, né, ali na região do Mediterrâneo, a população também vivia há muito tempo. Depois, outros jornalistas, inclusive americanos, descobriram também outros 4 pontos do mapa. A cidade de Loma Linda, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, Nicoya, na Costa Rica, Okinawa, no Japão, e Icária, na Grécia. Ou seja, não temos só a região do Mediterrâneo aí, né? Mas temos outros lugares também com essas características. E o curioso também é que são chamados pontos azuis porque eles marcaram no mapa de caneta azul, né, como um local saudável, e acabou ficando, mas só uma curiosidade. Mas as pessoas também pensam logo que no Mediterrâneo é o lugar melhor e mais saudável para se viver e para ter vida longa. As reportagens teve uma época, né, Patrícia, que dizia-se muito a respeito da dieta do Mediterrâneo. Mas vamos lembrar que uma vida saudável, com saúde e satisfação, ela é multifatorial. Ela vai envolver você estabelecer uma rotina saudável, você filtrar tudo que se absorve em todos os aspectos, na alimentação, nas informações que você absorve, nos relacionamentos que você tem. Então envolve fatores físicos, ambientais, fatores genéticos e fatores psicológicos, né? É muito mais complexo do que se pensa. A gente fez uma enquete aqui com os nossos ouvintes, doutor, nas nossas redes sociais, para perguntar para eles se eles querem viver até 90 ou 100 anos de idade. Vamos acompanhar aqui com os nossos amigos aqui da CBN, né, os nossos companheiros de equipe. Como é que está esse resultado da enquete? Será que o capixaba quer viver tanto assim? Vou começar no Twitter com o José Carlos Schaefer. Zé, como é que está a nossa enquete por aí? Então, Patrícia, a gente já tem aqui algumas pessoas participando e as nossas opções, né, que a gente deu, que estão à frente, são 66% disseram que com saúde, sim, querem viver até os 100 anos. Outros 16% disseram que isso tudo não. Outros 16% também disseram, ainda não penso nisso. E ninguém votou muito mais de 100. E no Instagram, como é que tá? Daniel Marçal. Vamos lá, Patrícia. Bom dia, Bom primeiramente, dia. para você, para os nossos ouvintes também. 88% com saúde, sim. Querem viver até os 100 anos aí com saúde. Apenas 10%, isso tudo não. E até mais, e não penso nisso ainda, 100 votos. Pois é, tá vendo, doutor, como é que é? É incrível, né? Porque tem gente que diz que não quer viver isso tudo. Talvez, Patrícia, porque algo que apareceu aí na pesquisinha de vocês muito interessante, talvez porque a pessoa associe o envelhecimento com mal-estar, com doença, com má qualidade de vida. Então é o que eu falo, muitas pessoas não têm realmente essa meta de viver muito, mas é o que eu falo assim, olha, o quanto a gente for viver não nos está determinado, mas a gente pode manejar os fatores possíveis para viver com uma melhor qualidade de vida. É esse o ponto, né, que eu acho que a gente tem que focar. Alguns investimentos a gente faz para nossa felicidade no curto prazo, né? Outros investimentos no médio, mas a gente tem que pensar no longo prazo também, envelhecer com saúde e satisfação. Uhum.
Bom, a gente já está indo para o Repórter CBN também, doutor, mas eu já queria deixar para a gente encaminhar e encerrar nossa conversa daqui a pouco, as características desses lugares, né, que a gente citou. Eles, por exemplo, têm hábito da dieta à base de plantas, tem beber vinho às 5 horas da tarde. A tribo certa, como a gente já falou, né, está cercado de pessoas boas, círculo de amigos, pertencimento, movimento natural, redução do estresse, regra dos 80% e viver com propósito. A gente comenta isso já já. Fica comigo, doutor? Fico, com todo prazer. Estamos no Vida Longa CBN, conversando com o doutor Fernando Fernandes, falando sobre longevidade, os hábitos comuns de algumas cidades, com habitantes que vivem além dos 90 anos. A gente perdeu a conexão com o doutor Fernando, mas está tentando restabelecer a ligação. Enquanto isso, vou reforçar os lugares onde os jornalistas passaram e verificaram essa longevidade, 90 anos até mais. A Barbáglia, na Sardenha, a Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, Nicoya, na Costa Rica, Okinawa, no Japão e Icária, na Grécia. Eu também fui para o Repórter CBN destacando alguns pontos que nós já falamos aqui um pouco com o doutor, mas algumas são bem curiosas, né? Então, eles têm alguns hábitos, essas cidades têm alguns hábitos em comum. Dieta à base de plantas, embora seja uma tendência hoje, né? Para essas comunidades, essa é uma condição. Consumir menos carne, cerca de 200 gramas no máximo, e uma dieta rica de vegetais, frutas, sementes e legumes. Bom, a mesma tribo, a tribo certa, circuito de amigos, a gente já falou sobre isso aqui. A sensação do pertencimento, né? Fazer parte de um grupo também, que significa pertencer a uma tribo, a um grupo em comum, isso também é bastante importante para eles. Movimento natural, que se refere ao conceito da atividade física natural. Também já falamos um pouco sobre a importância da atividade física, mas a importância também de se descansar, de se livrar um pouco das tensões, a redução do estresse também é muito comum nessas zonas azuis, como elas são chamadas. E tem alguns pontos aqui que a gente merece um pouquinho mais de atenção. Conectamos de novo com o doutor Fernando Fernandes. Doutor, o senhor já está com a gente de volta, né? Estou sim, caiu, mas estou aqui de volta. Então, falávamos sobre essas características comuns dessas cidades, algumas que a gente já citou aqui na nossa conversa, mas algumas chamam a atenção. Por exemplo, beber vinho às 5. Diz que é o costume de se encontrar com a família, com os amigos, com os vizinhos, e aí eles se encontram para comer, para conversar, claro, uma comida saudável, e também tomam aquele vinhozinho, né? É pelo encontro, o vinho ajuda na saúde também. Como é que funciona isso, doutor? A senhora acertou perfeitamente. Um costume que as famílias foram perdendo ao longo do tempo é esse de se encontrar no momento da refeição para conversar as coisas boas, as dificuldades ao longo do dia, algum problema que algum membro da família que estava falando, ou seja, exercitar a coesão familiar, ou até mais ampla, comunitária, como nesse caso. Esse foi um costume que se perdeu. Outro ponto importante, esse costume de ter um horário para as grandes refeições. É uma coisa que pouca gente fala, mas que é importante também para a homeostase do nosso corpo. Eu costumo dizer que uma rotina saudável inclui manter um horário sagrado para as grandes refeições. E se nesse horário é um momento de coesão familiar ou comunitária, melhor ainda. E no caso do consumo moderado de vinho, por exemplo, o vinho contém muitos antioxidantes que podem ter um efeito favorável, aí, principalmente nas doenças cardiovasculares. Então, como eu falei, é um conjunto de fatores simples, nunca é uma coisa só isolada. Bom, falando do vinho aí, eu tenho certeza que já tem ouvinte se questionando, então bebida alcoólica rola. Não é bebida alcoólica, é o vinho, porque senão o pessoal vai botar uísque, cerveja, vodka, tudo no pacote. Perdemos de novo, doutor Fernando? Vamos tentar restabelecer a ligação com ele de novo, gente. Eu só vou dar mais uma característica aqui para vocês também, que o que eles têm bastante é a regra dos 80%. O que é isso? É um dos conselhos de Confúcio. Sabe, Confúcio, o pensador chinês, ele propõe até hoje, né? Ele propõe o quê? Ele é lido, né, e consultado até hoje, o Confúcio, né, as suas literaturas, a sua escrita, os seus pensamentos, mas enfim, ele propõe que a gente use 80% do estômago.
Ou seja, não encher completamente a barriga, né? Ao comer, então, convidando aí a se comer moderadamente, tá? Então, é a regra dos 80%, é a respeito de você não comer até se sentir empazinado, cheio, né? Comer moderadamente. Come, está satisfeita, aquela sensação de, eu acho que eu comeria um pouquinho mais. Mas não, você está bem, você está tranquilo, está alimentado. E uma outra posição também que é bem interessante é viver com um propósito. Ter um propósito é o que melhora também a qualidade de vida dessas pessoas e faz as pessoas viverem com mais alegria, viver mais tempo. Então, ou seja, uma coisa está sempre conectada à outra. Nada é sozinho, né? Estamos ainda tentando contato com o Dr. Fernando, mas eu já quero chamar a enquete de novo, que eu sei que vocês estão participando bastante lá no Twitter e no nosso Instagram, o @CBN Vitória, nosso perfil nos dois. Zé, como é que tá por aí? Continua mais ou menos a mesma coisa, viu, Patrícia? Os nossos ouvintes, a grande maioria, né, diz que com saúde quer sim viver até os 100 anos. 25% diz isso tudo não. Ainda não penso nisso, 12,5%. E também 12,5% para muito mais de 100. Ou seja, tem gente aí que quer viver, quer passar os 100, 120. Será que chega? Não sei. Você quer viver isso tudo, Zé? Eu quero. Com saúde, Patrícia, eu vou até... Matusalém. Isso aí. Matusalém, isso aí. Bom, lá no Instagram, gente, nós temos 58%, a grande maioria, dizendo que com saúde quer viver até os 100 anos. E empatados com 25%, nós temos isso tudo não e até mais. Ninguém disse que não está pensando nisso, ou seja, todo mundo ainda está pensando, né, sobre até quando quer viver, até que idade quer viver. A gente não conseguiu contato com o Dr. Fernando, infelizmente, mas a gente já tinha, né, abordado todos os pontos. Ficou só essa dúvida de, é só o vinho? Ou podem ser outras bebidas, né? Ele já falou que o vinho é rico em antioxidante. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar essa dúvida aqui para a gente falar com o Dr. Fernando. Eu trago aqui ao longo do nosso sábado a resposta. Mas, basicamente, gente, nós conversamos sobre todos esses pontos que estão nessas pesquisas feitas, nessas matérias feitas pelos jornalistas. Para revisar cada um deles, daqui a pouquinho você acompanha lá no nosso portal agazeta.com.br.